Olá, alunos do sétimo ano, vamos dar início à nossa aula. Continuando o assunto. Na aula passada a gente tratamos do assunto sobre a expansão marítima, as grandes expansões marítimas que ocorreram no século XV e XVI. E agora a gente vai tratar das grandes civilizações da América. Ou seja, na aula passada a gente começou a discutir sobre o pioneirismo. No final, na verdade, nós encerramos a discussão a respeito do pioneirismo de Portugal e da Espanha em se lançar em alto mar e a descoberta do novo mundo, né, que é a América. Quando eles chegam aqui na América, né, a gente vai ter várias civilizações já ocupavam o espaço aqui. E a gente vai tratar dos povos maias, incas e astecas, correto? Começando pelos maias, a sua localização. A civilização maia formou-se por volta do século IV numa região próxima ao Oceano Pacífico, na atual fronteira entre o México e a Guatemala. Aqui tem um mapa para vocês verificarem aí as suas moradias. A civilização era construída por centenas de centros cerimoniais autônomos que realizavam uma constante troca de produtos entre si. Nos centros cerimoniais existiam os templos, as residências dos governantes, os monumentos políticos e as praças destinadas às celebrações. Neles moravam somente os sacerdotes, os governantes e os servidores do templo. A população vivia em pequenas casas dispersas pelos corredores. Aí a gente tem um exemplo de como que eram feitas, né? E a gente tem aqui também as pirâmides, né? Nós temos, então era uma sociedade que já tinha desenvolvimento tecnológico considerável. E aí o tempo dos Maia. A contagem do tempo era uma das grandes preocupações do povo maia, já que para eles cada dia e cada mês era regido por uma divindade, cujo governo, segundo as crenças maias, afetava a humanidade inteira. O temor de que o mundo fosse acabar a qualquer hora era constante. Assim, para acalmar os deuses, os maias erguiam pirâmides e realizavam sacrifícios humanos. Então aí a gente viu uma pirâmide, né? E aí a gente tem aqui a crença da comunicação com Deus, com os deuses, na verdade, né? Na religião maia, o sangue era fundamental. O sacrifício do sangue era necessário para a sobrevivência dos deuses e do próprio povo maia. Os nobres sangravam, cortando-os com uma faca, e as mulheres rolavam a língua em corda de espinho. O sangue era coletado num recipiente ao qual se ateava fogo. A fumaça resultante dessa queima estabelecia comunicação direta com o mundo celeste. Aí, pessoal, a gente tem aqui o sacrifício, né, uma imagem de uma onça sendo sacrificada. Os astecas. Os astecas eram caçadores e coletores nômades que, por volta do século XIII, penetraram no Vale do México e serviram como guerreiros mercenários para alguns povos que ali viviam. Depois, aplicaram a experiência militar que adquiriram para derrubar seus antigos senhores. E a gente tem o Império Azteca. A cidade Tenochtitlan era a capital política e religiosa do Império e que hoje corresponde à Cidade do México. Ela foi construída sobre uma ilha, como dá para vocês verem aí no mapa. A localização. O Império Inca ocupa uma área de 950 mil quilômetros quadrados que abrange diferentes paisagens geográficas. Aí no mapa, o território que ele pega, né? Passando pelo Chile, o Peru, o Equador. As cidades. Para controlar e unificar o seu território, os incas construíram cerca de 40 mil quilômetros de estradas, ligando montanhas, vales e o litoral. Mas o seu maior feito foi a construção da cidade de Machu Picchu, considerada hoje uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Aí a imagem para vocês verem. Então aqui tem um resumo: os maias, a religião, os astecas, o exército e os incas, as construções. Então, pessoal,
De modo geral, nossa aula vai se encerrando por aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um resumo da unidade. Nós estamos na unidade 3, né? Então eu quero que vocês façam um resumo e me enviem pelo WhatsApp até terça-feira, quando a gente vai fazer. Então, civilizações da unidade 3, civilizações da América. E essa vai ser a nossa unidade. Na próxima aula nós vamos debatê-la. E também eu quero que vocês façam os exercícios da página 478 e 479. Então eu vou descrever certinho para vocês. E fica isso. Na próxima aula, na terça-feira, a gente vai debater esse capítulo. E na quarta-feira nós vamos realizar a correção dos exercícios. Fiquem todos com Deus. Conto com vocês na próxima aula. E um bom final de semana para todos.